Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que pode acontecer aqui na empresa. A Petrobras teria um potencial de pagar o equivalente a mais de R$ 6 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, mas não somente isso, a ação também tem um grande potencial de valorização, olhando para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo aí até o final desse vídeo, já para vocês saberem qual é esse segredo que o mercado não está dando atenção e, consequentemente, a Petrobras poderia ser uma das maiores oportunidades quando a gente olha para o setor de commodities. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete eu tô dando like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que a Petrobras representa 6,9% da carteira do canal. Perceba que hoje ela é minha quinta maior posição. Não estou acumulando as ações da empresa no momento, porque eu estou focando em outras, tá? Estou focando bastante no Itaú, mas quando eu atingir a minha meta no Itaú, eu posso muito bem voltar a aportar um pouco nas ações da Petrobras, olhando para médio e longo prazo. Todo mundo, quando fala de Petrobras, está vidrado em sempre falar sobre política, essas questões de governo de direito. Temos eleições, né, se aproximando no ano de 2026, então já fiquem cientes, pessoal, por ser uma estatal, a volatilidade no ano de 2026 pode ser bastante elevada, tanto de alta quanto para baixa. Se a gente entrar em um governo mais pró-mercado, se as pesquisas, né, pelo menos indicarem de que um governo de direita vai assumir o poder, a Petrobras poderia se valorizar fortemente, juntamente com o Banco do Brasil. E se por um acaso a gente tiver um governo mais ali de esquerda, ou pelo menos ali manter a gestão do governo atual, o preço pode continuar a mesma coisa ou até cair um pouco, tá? Até porque grande parte do risco em Petrobras já segue precificado pelo mercado. Principalmente o risco da queda no preço do Brent. Perceba que o Brent hoje está em $60 o barril. Porém, existe uma vantagem, né, na Petrobras que se diferencia de todas as outras empresas do setor petrolífero. Qual que é essa vantagem? É o custo médio por extração de barril. Muitas pessoas, ao analisar a PetroRio, ao analisar a PetroRecôncavo, empresas que atuam no setor petrolífero aqui no Brasil, se esquecem de que a Petrobras, por ser a maior, ela é que tem a maior vantagem competitiva no seu custo de extração de barril. Então hoje ela tem um custo médio por extração de $28 o barril. Isso aqui é muito baixo, significa que para ela ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para abaixo de $28. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Muito baixa, pessoal. A probabilidade é nula do preço ficar nisso para sempre. A probabilidade existe sim de cair, mas não de ficar para sempre, porque o mercado rapidamente injetaria liquidez para que os preços voltassem para cima novamente, na tentativa de que ela não paralisasse a produção e não congelasse o seu estoque. Então já é um fator que protege os investidores que têm ali esse conhecimento de saber que ter Petrobras, você tem essa segurança de que a sua mercadoria não vai ficar em baixa para sempre. Você se aproveita destes momentos pontuais de queda no preço do barril do Brent para acumular as ações em um patamar de preço baixo. Já que hoje Petrobras, né, mesmo com essa desvalorização no preço do barril do petróleo, ela continua com uma política de dividendos muito sólida. Caso o preço do barril esteja acima de $40, ela paga para o investidor um dividendo mínimo na faixa ali de $4 bilhões, que nas cotações atuais de Petro daria aproximadamente, né, um dividendo de 5,1% ao ano. E se nós multiplicarmos por 2, supondo que o operacional será parecido, já que ela tem reportado um caixa bastante expressivo, perceba que a Petrobras tem tido um caixa mesmo com a desvalorização no preço do barril, ela tem conseguido ter um EBITDA
na faixa de 12 bilhões de dólares, pessoal. Isso aqui é muita coisa, tá? Simboliza que mesmo no cenário adverso, Petrobras está reportando o equivalente de uma geração de caixa por trimestre, aproximadamente 65,6 bilhões de reais. Ela tem um EBITDA anual aproximado de 262 bi. Imagina se o petróleo se valoriza, ela poderia dobrar esse EBITDA só do fato do, tecnicamente, o preço do barril do petróleo subir. E hoje, as operações da Petrobras, por mais que as pessoas estão especulando, os analistas do mercado não estão tão otimistas com a questão do refino, que acaba tendo ali um custo mais alto para a empresa, grande parte da operação dela está na parte de petróleo, extrair petróleo barato. Então a Petrobras ela tem essa vantagem competitiva, né, de conseguir extrair um petróleo a um baixo custo e conseguir vendê-lo a um preço mais elevado, exportá-lo para outros países, né? Isso aqui traz uma vantagem bastante interessante na empresa. E, consequentemente, hoje, com todos esses pontos, eu acho o Petrobras uma barganha, tá? Por que uma barganha, pessoal? Primeiro que a empresa já está abaixo do valor patrimonial. Isso aqui já traz uma segurança muito grande em Petrobras, que raramente, nos momentos, Petrobras fica abaixo do valor patrimonial. Perceba que quando a gente pega aqui na história, o único momento que ela ficou abaixo do valor patrimonial foi em 2015, mas aqui foi muito pontual, pessoal. Muito por conta ali, né, do governo Dilma, da questão que aconteceu com a Petrobras, o pré-sal, isso aqui foi antes do pré-sal, né, no caso, mas o que aconteceu ali naquela época foi por conta da corrupção que teve dentro da Petrobras, mas não é mais como aquela época. Hoje as leis das estatais estão muito mais protegidas, né, do que antigamente. Então naquela época era uma raridade você ver uma Petrobras cotada em 0,34 de PVP. E hoje que a empresa está muito mais segura, ela está cotada por 0,96 de PVP. Isso aqui é muito desconto. Fora que olhando, né, para o indicador EV sobre EBITDA, perceba que a empresa está muito barata, porque a média dela é ser cotada no EV sobre EBITDA na faixa de 8, hoje ela está por 4. Então, caso o mercado volte a precificar a empresa por um EV sobre EBITDA médio, tecnicamente, né, a gente teria um potencial de valorização nas ações aproximado ali, ó, de mais ou menos 235%, tá? Fora também os bons dividendos que podem serem pagos. E hoje, se a empresa continuar repassando um payout de 30%, isso aqui na sua média, vamos colocar 1 menos payout e multiplicar por um ROI na faixa de 15. ROIC, né? A gente precisa olhar para a ROIC porque é uma empresa que tem dívida, por mais que seja baixa, precisamos olhar para o ROIC da mesma forma. Consequentemente, Petrobras poderia crescer a uma taxa de 10% ao ano para os próximos 10 anos, por exemplo. Imagine lá crescendo 10.000% ao ano, somado a um provento médio na faixa de 9, não vamos ser tão otimistas aqui. Você poderia ter uma rentabilidade, já embutindo o reinvestimento dos dividendos, aproximadamente 21,5% ao ano na média. E sabe quanto que Petrobras gerou nesses últimos 10 anos de rentabilidade? 1.419%. Simboliza que caso ela repita esse mesmo padrão, a probabilidade tende a ser bastante elevada. Você conseguir 1.500% aí, ó, nos próximos 10 anos, você conseguiria uma rentabilidade média bem elevada, que a gente está sendo bem ambicioso, né? 31,9% ao ano. Porém, já descontando a inflação, você poderia ter uma rentabilidade na empresa de 24% ao ano na média. Então perceba que Petrobras hoje segue sendo sim uma oportunidade. Fora que também está abaixo do preço justo, né? Quando a gente coloca aqui o próprio preço justo do Graham, a gente percebe que hoje temos muito desconto, pessoal. Pegando aqui, ó, EBITDA por ação e multiplicando pelo valor patrimonial, temos um preço justo nas ações de R$ 92,00. Se eu dividir isso aqui, né, pelo preço atual da Petrobras de R$ 31,00, temos um potencial de alta de 199%. Então perceba que por todos os indicadores possíveis, Petrobras estaria uma extrema barganha. E agora, para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, vai aqui a cereja do bolo na Petrobras, que é essa margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, tende a dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos 5 anos. Todo mundo vive me criticando. Ah, Pablo, você só fala dessa margem equatorial, mas nunca que vai. Pessoal, não é do dia para a noite, tá? É um projeto que demora anos para acontecer. A gente até apelida de médio prazo, porque isso vai acontecer ali numa faixa de mais ou menos 4 a 5 anos. Então, lá para 2030, ela já vai ter ali explorado 100% desse projeto. E você pode ter o seu capital reavido em mais de 60% somente com a margem equatorial. EBITDA pode dobrar, capacidade de produção da empresa vai crescer, custo de extração tende a se reduzir ainda mais, porque é de altíssima qualidade o tipo de extração de barril que ela tem feito na margem equatorial, e consequentemente o mercado poderia não estar precificando isso, as ações estão baratas, tá? Por isso que a gente vê até mesmo grandes investidores de peso comprando Petrobras, olhando por essa questão. Mas fiquem cientes, pessoal,
é uma ação cíclica, por mais que esteja protegida contra o preço do barril, tudo pode acontecer, tá? Então assim, pessoal, saiba de que eu na minha carteira pessoal tenho Petrobras, mas eu não colocaria a empresa como uma das minhas maiores posições. Essa é a minha opinião, tá? Até porque, pessoal, eu prefiro como ter grandes posições em empresas já mais consolidadas, empresas do setor bancário. Aí muitos vão me chamar de hipócrita, porque você tem Banco do Brasil, 45% da carteira que é cíclico relativo ao agro. Mas aí tem uma nuance muito diferente, pessoal. Porque o Banco do Brasil, ele tem tecnicamente uma hegemonia nacional. Como assim hegemonia nacional, Pablo? Ele domina, né, o oligopólio bancário aqui. Então, por exemplo, por mais que ele tenha uma alta da inadimplência relativa ao agronegócio, ele pode controlar isso aqui com a gestão, qualquer gestão que tiver no banco, ele vai conseguir controlar. Ele consegue tapar os buracos, tá? Então pense dessa forma, pessoal. Já a Petrobras, ela não vai conseguir isso. Petrobras, claro, é uma empresa gigantesca, importantíssima, também não pode quebrar porque é do governo, mas ela depende exclusivamente do preço do barril, diferentemente do Banco do Brasil, que mesmo com a desvalorização no preço da soja, ele consegue contornar essa situação direcionando sua carteira de crédito ali para outros setores, como, né, crédito privado e tudo mais. O foco não é Banco do Brasil aqui, apenas fazendo um comparativo do porquê que eu não tenho uma concentração gigantesca na Petro. Porque se tudo azedar, claro, eu vou comprar porque a empresa vai ficar cotada por um múltiplo muito baixo, até mais baixo do que está hoje, mas a gente não sabe quanto tempo vai demorar. Pode demorar 2, 3 anos. Hoje, no cenário atual, Petrobras se encontra uma boa oportunidade para eu ir comprando de pouco, tá? Eu penso assim, então sempre prefiro colocar em ações mais cíclicas, puramente cíclicas, uma porcentagem de 6 a no máximo 10% da carteira total, porque se cair e o dividendo desabar, não vai atrapalhar meu projeto previdenciário, mas se consequentemente o dividendo, né, acabar subindo e a ação se valorizando, eu vou ganhar bastante dinheiro. Essa daqui pelo menos é a minha visão com Petrobras, nada de recomendação. Nossa, Pablo, achei seu vídeo muito massa, só que aí que tá, tô começando agora, precisava de uma ajuda, será que você tem alguma coisa aí que facilite nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, falando em tempo real, ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. Então olha só a vantagem. E terceiro e último fator, você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Petrobras e qual a visão de vocês no médio e longo prazo. Em particular, tem a empresa na carteira e acredito sim num futuro bastante promissor, principalmente neste patamar de preço de 30 a 32 reais. Nada de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!